Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Queria pedir a você que pudesse abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 18. Vamos ler hoje a partir do versículo 28. João 18, 28. Estamos quase terminando aí o Evangelho de João e agora no mês de setembro a gente termina, graças a Deus, né? O Senhor é bom. Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 28. Você que achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos mais uma vez a tua palavra e pedimos ao teu Espírito Santo que nos dê entendimento, sabedoria, compreensão da tua palavra, Senhor, e que essa palavra fique guardada no nosso coração. Também oramos ao Senhor que essa palavra venha hoje, nessa noite, cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um, Pai, e que em tudo o teu nome seja glorificado. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, então, na última ministração sobre o Evangelho de João, nos foi apresentado o julgamento religioso, o julgamento que os judeus fizeram sobre Jesus.
E agora nós estamos aqui diante do julgamento no tribunal romano. Então Jesus já havia passado pelo tribunal religioso e agora ele está diante do tribunal romano, do tribunal civil. Então Jesus, ele é levado para o pretório. O que é pretório, que está dizendo aqui na palavra? Pretório é o quartel-general de um governador romano, tá? E o governador da Judeia, ele se chamava Pilatos. E aqui você lendo o texto, você vai entender, em outros textos da Bíblia, como em Atos, por exemplo, que o quartel-general do governador da Judeia, ele ficava em Cesareia. Mas quando acontecia grandes eventos em Jerusalém, que ia ter uma grande quantidade de pessoas, o quartel-general, o pretório, era retirado ali de Cesareia e iria então para Jerusalém. Então, o quartel-general estava ali devido a uma grande festa que estava acontecendo, que era a festa da Páscoa. Pôncio Pilatos, ele era então o governador da Judeia. Ele foi nomeado pelo imperador romano chamado Tibério César, no ano 26 depois de Cristo. E aqui ele vai permanecer no poder até o ano 37 depois de Cristo. A história nos diz que Pôncio Pilatos, ele era um homem fraco, que tinha pouco poder político. E para cobrir a sua fraqueza, o seu pouco poder, ele usava da violência, ele usava da agressão para conter os ânimos da população. E aqui você vai percebendo, como em Lucas, no capítulo 13, versículo 1, diz que ele sempre estava ali contendo os ânimos da multidão que queria fazer revolta. E Jesus, ele já havia sido sentenciado à morte pelo tribunal religioso. Quais eram as acusações contra Jesus? Primeira acusação, blasfêmia, porque Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. E a segunda coisa, o segundo crime que ele foi acusado foi o crime de sedição, crime de revolta, de causar motim. Então, os judeus acusavam Jesus de ser alguém que queria fazer uma revolução e tomar o trono romano. E é interessante dizer aqui, por que os judeus levaram Jesus para Pôncio Pilatos? Desde que Roma assumiu o governo de Israel, a Bíblia nos diz que o governador, o prefeito da região, é ele que é o responsável por penas capitais. Jesus havia sido sentenciado à morte pelos judeus, mas os judeus não tinham poder de executar a morte de Jesus. Então eles tinham que levar Jesus com a sentença apenas para o governador romano efetuar aquela sentença. Porque Roma era que governava as cidades, e aqui não é diferente. Então, os judeus estavam dependendo da confirmação de Pilatos, para assim confirmar a sentença de morte. Até porque, querido, se os judeus tivessem o poder de condenar Jesus à morte, Jesus não seria crucificado. Qual era a pena de morte dos judeus? O que eles faziam? Eles apedrejavam. Essa era a pena de morte que os judeus faziam. Então, Jesus já havia dito aos seus discípulos que ele seria crucificado, que ele sofreria na cruz do Calvário. Então, era necessário acontecer isso. Agora, queridos, o que é interessante falar? Que Jesus, quando ele está diante do tribunal religioso, por mais que tentam acusar Jesus com falsas acusações, no final, quem estava julgando a Jesus sabia que ele estava errado, estava culpado. E não vai ser diferente aqui com Pilatos. A multidão, os judeus estão acusando Jesus de crimes
de coisas que ele não cometeu. E ao mesmo tempo aqui Pilatos ele vai reconhecer que na verdade é ele quem está sendo julgado pelo próprio Deus. E aqui eu quero destacar, queridos, alguns pontos sobre isso. Primeiro ponto aqui é que Pilatos, ele recebeu acusações dos judeus contra Jesus. Qual foram essas acusações? Os homens da lei, os homens da religião, simplesmente por ciúmes, por inveja, por verem que os seus desejos, que o seu enriquecimento estava sendo afetado pela presença de Jesus, porque Jesus foi aquele que foi ao templo e bagunçou tudo aquilo que eles estavam fazendo, estavam vendendo, estavam fazendo comércio no templo do Senhor. Então Jesus era uma ameaça para a riqueza daqueles religiosos. Então esses homens, esses religiosos vão acusar Jesus de alguns crimes que ele não cometeu. E é interessante dizer que o próprio Pilatos, ele vai chegar e vai dizer o seguinte no versículo 29, que acusação vocês têm contra este homem? E como eu falei aqui, Jesus foi acusado por diversas coisas. O que ele foi acusado? Foi acusado de revolta, de causar motim, de blasfêmia. Tudo isso estava nos lábios dos acusadores. E durante as últimas horas de vida de Jesus, em 4 ocasiões diferentes, Jesus ele vai ficar em silêncio. Nós vimos no tribunal religioso, Jesus ficou em silêncio na presença de Caifás. Jesus ele vai ficar em silêncio quando Pilatos pergunta para ele: o que foi que você fez? A Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio. Jesus fica em silêncio quando Pilatos manda Jesus à presença de Herodes. Herodes pergunta para ele: o que foi que você fez? Qual foi o crime que você cometeu? Jesus fica em silêncio também. E novamente Jesus volta para Pilatos. E novamente Jesus ele fica em silêncio. E esse silêncio, muitas vezes ele fala mais do que um discurso eloquente. Porque Jesus, no seu silêncio, ele estava demonstrando que ele era inocente e que todos aqueles que estavam acusando a Jesus eram os culpados. Quais foram então as acusações contra Jesus? Acusaram Jesus, você vê aqui no capítulo 18, versículo 30, de ser um malfeitor, de ser um criminoso, de alguém que estava fazendo o mal para a população. Os acusadores inverteram a situação, porque o malfeitor não era Jesus, mas sim os seus próprios acusadores. Jesus fez apenas o bem enquanto esteve na terra. Acusaram Jesus também de insubordinação, rebelião, que ele estava querendo causar motim. Mas Jesus não trouxe nenhum perigo para Roma, porque o reino que Jesus veio trazer à terra não era um reino terreno, mas um reino espiritual. Acusaram Jesus de agitar o povo. Isso está lá no Evangelho de Lucas. Disseram que Jesus estava causando alvoroço, que estava reunindo uma grande multidão para conquistar Roma. E Jesus não tinha nenhum interesse nisso. Certa vez Jesus realizou um grande milagre de multiplicar pães e peixes. E a Bíblia nos diz que após isso, a multidão começou a aclamá-lo como rei e queria que ele fosse uma espécie de um revolucionário para liderar a revolta contra Roma. Mas a Bíblia também nos diz que Jesus ele escapou, ele fugiu, porque ele não tinha esse objetivo. E por último, acusaram Jesus de blasfêmia. Eles disseram a Pilatos que Jesus afirmava ser o Filho de Deus. E segundo a lei judaica, qualquer um que falava que era o Filho de Deus, que era rei, ele estava enquadrado no crime de blasfêmia.
um crime capital para os judeus, um crime que merecia a morte. Acusaram Jesus de sedição, de revolta, de ele ser um revolucionário, de alguém que veio fazer um motim para tirar Israel dos domínios de Roma. Os judeus clamavam a Pilatos: se soltarem este homem, esse homem não é amigo de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. Então, queridos, por inveja, os judeus, eles acusaram Jesus de um crime que ele não cometeu, de um crime político. Os judeus acusaram Jesus de ser contra o Estado, de ser contra Roma, de ser contra César. Questionaram a missão de Jesus na terra, acusaram Jesus de não querer abraçar uma cruz, mas sim de querer o trono do imperador. A acusação contra Cristo principal é porque Jesus, ele era rei dos judeus. Embora Jesus ele tenha admitido ser rei, Jesus explica que o seu reino, ele não é deste mundo. O seu reino, ele é celestial. E quando Jesus foi crucificado, queridos, a Bíblia nos diz que havia sobre ele a acusação pelo qual ele estava ali naquela cruz. Qual era a acusação? Está aqui o rei dos judeus. E essa frase, o rei dos judeus, estava em 3 idiomas: no hebraico, no grego e no latim. O hebraico é a língua dos israelitas, a língua da religião. O grego era a língua da filosofia. E o latim era a língua de Roma. Era como que se a religião, a filosofia e a lei estivessem unidas ali para condenar a pessoa de Jesus. Mas eu quero pedir a você que volte para o texto que nós lemos, João capítulo 18, do versículo 28 a 32, que nós vamos estar analisando. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui no versículo 18 é que a palavra nos diz, João 18, 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. O que é que eu vejo aqui nesse versículo, queridos? Eu vejo hipocrisia. Os acusadores de Jesus estão sendo completos hipócritas. Por quê? Porque eles estão acusando Jesus de crimes que ele não cometeu e ao mesmo tempo estão preocupados com rituais cerimoniais. Os acusadores de Jesus, eles não quiseram entrar no quartel-general romano porque existia uma lei judaica que dizia o seguinte, que se um judeu entrasse numa casa de um gentio, de alguém que não conhece a Deus, de alguém que não serve a Deus, ele ficava impuro. Então, eles não quiseram entrar no quartel-general romano para não ficarem impuros para a Páscoa. Eles estavam preocupados apenas com o externo e não com o interno. Eles estavam preocupados apenas com os rituais cerimoniais e não estavam preocupados com o que havia no seu próprio coração. No seu coração havia mentira, havia engano, havia o mal. E eles estavam preocupados apenas com um ritual cerimonial. Completa hipocrisia. Eles estavam preocupados com o exterior e não estavam cuidando do seu coração. É por isso que a Bíblia diz que é do coração que vem todo mau desígnio. Não é aquilo que entra pela boca do homem que contamina, mas é aquilo que sai. E o coração daqueles homens estavam totalmente impuros. E eles estavam vivendo uma completa hipocrisia.
O versículo 29, acompanhem comigo. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusações vocês têm contra este homem? Pilatos estava convencido das motivações dos líderes religiosos. Ele sabia que aqueles líderes judeus estavam com inveja de Jesus. Por isso, ele vai sair do pretório ao encontro daqueles acusadores. As acusações dos judeus eram totalmente falsas. E o imperador aqui, o governador, ele vai perceber que essas acusações não tinham fundamento nenhum. Versículo 30. Responderam-lhe eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Essa foi a resposta dos acusadores. Os judeus justificam a entrega de Jesus a Pilatos, afirmando que ele era um malfeitor, que ele estava fazendo mal. Aí eu pergunto para você hoje, qual foi o mal que Jesus fez? Jesus esteve aqui na terra, ele curou os enfermos, ele libertou os cativos, ele ressuscitou os mortos, ele proclamou a verdade de Deus e ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Não havia mal nenhum no ministério de Jesus, mas eles, os acusadores de Jesus, viviam nas trevas e eles foram ameaçados pela luz. Os acusadores de Jesus queriam glória para si mesmo, queriam honra para si mesmo, queriam enriquecimento para si mesmo. Então eles repudiaram aquele que veio falar da glória que só deve ser dada a Deus. Versículo 31. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Pilatos já percebeu que as acusações eram falsas, já percebeu a inveja dos judeus, então ele quer transferir responsabilidade. Pilatos, ele era um homem fraco, era um homem que não tinha coragem para decidir as coisas, então aqui ele está querendo transferir a responsabilidade. Ele diz: julguem vocês, decidam vocês. E a Bíblia nos diz que os judeus então vão responder: nós não temos o poder de executar ninguém, esse poder nos foi tirado, somente Roma tem o poder de decretar a morte de alguém. Como eu falei para vocês, a pena capital dos judeus, a morte que eles aplicavam é por apedrejamento, e Jesus já havia falado que ele seria crucificado, enfrentaria a cruz. Pilatos, então, ele vai fazer perguntas, tanto aos judeus, como também a Jesus. Eu queria pedir a você agora que vá para o capítulo 19, nós vamos ler aqui do 1 ao 15. João 19, versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus.
Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabes que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, respondeu o chefe dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, queridos, antes de abordarmos os versículos do capítulo 19, quero falar algo aqui sobre as perguntas que Pilatos fez, tanto para os judeus quanto para Jesus. O julgamento de Jesus aqui, ele pode ser resumido, sintetizado em 4 perguntas. Ele faz 2 perguntas, o Pilatos, aos judeus acusadores, e faz 2 perguntas a Jesus, que era o acusado. Vamos examiná-las aqui. A primeira pergunta que Pilatos faz aos judeus acusadores. Está lá em João 18, 29. Que acusação trazeis contra este homem? Como nós falamos aqui, eles elencaram uma série de acusações contra Jesus. Mas as 2 principais acusações eram quais? Pecado contra Deus e pecado contra César. Eles acusaram de Jesus de blasfemar, pois Jesus dizia que era o Filho de Deus. E eles disseram também que o pecado foi contra César, porque eles acusavam de Jesus de conspirar para tomar o trono de César. Então, os judeus estão acusando Jesus aqui de um pecado religioso e também de um pecado político, blasfemar contra Deus e de conspirar contra César. A segunda pergunta de Pilatos, ela vai ser direcionada agora para Jesus. Ele chega para Jesus e pergunta: tu és o rei dos judeus? Pilatos está querendo confrontar a realeza de Cristo, uma realeza que não é política, mas é uma realeza espiritual. E Jesus diz a Pilatos que o seu reino, ele não é terreno, ele não é político, o seu reino, ele é espiritual, ele é maravilhoso. Ele está dizendo aqui que ele não trabalha com armas convencionais, mas ele trabalha com armas espirituais. Os seus ministros não são soldados armados, mas os seus ministros são anjos espirituais. A terceira pergunta que Pilatos faz a Jesus, Pilatos pergunta: da onde você vem? Jesus, ele fica em silêncio diante deste questionamento. Pilatos tenta arrancar essa resposta de Jesus, ameaçando Jesus, dizendo: olha, eu tenho autoridade para te libertar e tenho autoridade para te crucificar. Jesus, ele refuta
essa fala de Pilatos. Ele diz: você tem autoridade sim, mas você só tem esta autoridade porque o meu Pai, Ele te permitiu, Ele te deu esta autoridade. E Jesus diz para Pilatos também que aquele que entregou Jesus, ele vai ser penalizado por um pecado muito maior. Tanto os judeus que acusavam, quanto Pilatos, que estava agora julgando Jesus, eles eram culpados diante de Deus pela morte de Jesus. Aqueles porque o entregaram por inveja, eles estavam também condenados a sofrer diante do Senhor. A quarta pergunta aqui, dirigida agora aos judeus, acusadores. Pilatos pergunta aos judeus: hei de crucificar o vosso rei? Pilatos, você vai perceber no decorrer desse texto, que ele vai tentar de todas as formas livrar Jesus da morte. Porque ele entende que Jesus, ele é inocente, que nenhuma das acusações, elas têm fundamento, tem base. Ele pergunta: eu crucificarei o vosso rei? E aqui, longe de se comoverem com essa pergunta, os principais dos sacerdotes aqui, eles deram uma resposta que vai decidir a questão e que vai mostrar a blasfêmia que havia no coração dos próprios líderes religiosos. Eles dizem aqui no João 19,15: não temos rei a não ser César. Aqui os judeus estão blasfemando, porque a Bíblia, as Escrituras, de maneira repetitiva, elas insistem em dizer que os judeus têm apenas um único rei, e esse rei é o Senhor dos Exércitos. E aqui eles estão se apresentando como vassalos do imperador. Eles estão se apresentando aqui como súditos do imperador César. Eles estão blasfemando contra o próprio Deus, demonstrando o seu interesse no reinado de César. E Pilatos, aqui, queridos, ele é confrontado pela realidade de Cristo. Ele vai ser confrontado de três formas diferentes aqui. Primeiro, pela realeza de Cristo. Pilatos está diante de Jesus. Por mais que Jesus estivesse ali cheio de hematomas, porque ele foi apanhado, ele foi levado a castigo no próprio sinédrio ainda, ele todo ferido com a crueldade que houve na noite anterior. Jesus, ele é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus é superior a César. E o seu reino é um reino que não tem fim. Segundo ponto aqui, Pilatos, ele foi confrontado pela divindade de Cristo. Os judeus chegaram para Pilatos e disseram: ele deve ser condenado à morte, porque ele se diz ser o Filho de Deus. Pilatos checa essa informação, mas Jesus nada responde. E o silêncio de Jesus, ele vai irritar esse homem, pois ele se sente de maneira que Jesus tivesse desacatado a sua autoridade. Jesus, porém, explica que a autoridade que Pilatos tem, ela foi dada pelo próprio Deus, e que Deus Pai estava permitindo que tudo aquilo acontecesse. Pilatos também é confrontado, queridos, pelo reino espiritual de Cristo. Jesus é o único rei que possui um reino que jamais será destruído. Você pega a história, você pega a Bíblia Sagrada, ela mostra o reinado do Egito, que foi um grande reinado na época, mas foi um império que caiu. A Bíblia fala sobre outros impérios, como o Império Assírio, caiu também, o Império Babilônico, o Império Romano. Todos esses impérios, esses reinos caíram, mas o reino de Cristo, ele permanece para sempre. Dê um forte aplauso a Jesus por isso. Aleluia!
Quem não fizer parte desse reino, quem não nascer de novo, jamais poderá entrar no reino de Deus. Pilatos, então, ele está convencido da inocência de Jesus. Ele está convicto que Jesus, ele era inocente. Ele percebeu a intenção maldosa dos líderes religiosos. Ele sabia, como alguém que entendia as leis, como alguém que estava acostumado a julgar como um juiz. Ele sabia que aquelas acusações não tinham base, não tinham fundamento. O que faltou em Pilatos foi coragem para sustentar aquilo que ele acreditava. Para compreendermos melhor esse fato, vamos recorrer aqui ao evangelista Lucas. Queria que você abrisse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Tem algumas informações importantes lá, aí depois a gente volta aqui para João novamente. Então, Pilatos, mantenha sua Bíblia aí, Lucas 23, versículo 4. Pilatos, ele constatou a inocência de Jesus por pelo menos 3 vezes. No início do julgamento, Lucas 23, 4, olha o que diz. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. No meio do julgamento, Pilatos também, ele vai constatar a inocência de Jesus. Ainda no capítulo 23, agora versículo 14 e 15. Vamos ler aqui. Versículo 14, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele não fez nada que mereça a morte. Então aqui no meio do julgamento ele chegou a essa conclusão. E também no final do julgamento, vamos para o versículo 22 aqui desse mesmo capítulo. Versículo 22. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Então, queridos, Pilatos, ele constatou que Jesus era completamente inocente. E João também ele vai registrar com grande ênfase o drama que Pilatos está vivendo. Porque ele sabia que Jesus era inocente, mas ao mesmo tempo ele queria agradar o povo. Ele queria agradar a multidão. E ele acabou vendendo a sua consciência para agradar a multidão. Pilatos, ele vai continuar aqui tentando, de algumas formas, soltar Jesus, tentar pacificar o povo. Pilatos, ele estava completamente convencido de que Jesus era inocente e de que havia inveja dos judeus. Mas por covardia e por uma conveniência política, ele abafou a sua voz, a voz da sua consciência, e vai condenar Jesus à morte. Mas antes disso, ele ainda vai fazer mais algumas tentativas. Olha só, primeira tentativa, Pilatos, ele tentou deixar o caso de Jesus na mão dos judeus. O que ele disse? Resolvam vocês, julguem vocês, matem ele vocês. Então, os judeus tiveram que falar: nós não temos esse poder de condenar ninguém à morte, de executar alguém. Na segunda vez, Pilatos vai dizer mais uma vez, de maneira desesperada, capítulo 19, versículo 6, levai-o e crucificai-o, vós, eu não vejo nele crime algum. Percebe aqui? Ele jogando para os outros, porque ele não quer resolver. Ele quer deixar a sua decisão na mão dos outros. Então esse era o grande problema de Pilatos. Não tinha pulso para tomar decisões, né? Ele queria agradar a multidão.
Pilatos, ele tentou transferir a responsabilidade levando Jesus a Herodes. Ele não queria resolver o problema, mandou para Herodes. Olha, Jesus é da região da Galileia. Na Galileia, quem manda não sou eu, é o Herodes. Então vai lá, Herodes, resolve isso aí. Só que Jesus estava na jurisdição dele, de Pilatos. E a Bíblia diz que Herodes não viu também crime nenhum. Só que como Jesus estava em Jerusalém, ele manda novamente para Pilatos. Pilatos, então, tentou descartar Jesus com meias medidas. Só que ele pensou, eu vou mandar castigar Jesus, a multidão vai se acalmar mais, e aí eu liberto ele. A Bíblia diz que ele mandou açoitar Jesus para depois soltar, mas isso não acalmou a multidão. A flagelação que foi aplicada pelos romanos em Jesus, ela foi terrível. Naquela época existiam 3 formas de flagelação que os romanos aplicavam. A primeira delas era chamada de fustigado, no latim, fustigado. É um espancamento menos severo, que era aplicado em crimes relativamente leves, menores, como o vandalismo, por exemplo. Tinha uma outra pena, uma outra flagelação, que se chamava no latim flagelado. Uma flagelação brutal aplicada a criminosos cujo crime eram mais sérios. E a terceira flagelação era chamada de verberado. Essa aqui era a mais terrível de todas. Era a maior punição que os romanos aplicavam. Nesta forma, a vítima ela era despida, ficava sem roupa, ela era amarrada em uma coluna em algum lugar, e ali ela era golpeada com um chicote de couro, cujas pontas tinha metais e pedaços de ossos. A história nos diz que quando esse chicote ele ia sobre a pele humana, quando ele voltava, ele arrancava a carne. Então era terrível. Alguns relatos históricos nos dizem que muitas vezes os homens que sofriam essa última punição, eles morriam no próprio açoite. Os homens que faziam, os torturadores, eles faziam até ficarem cansados, sem força nenhuma mais. E a Bíblia nos diz que Jesus, então, ele vai sofrer essa tortura. A primeira tortura que Jesus sofre é a fustigado. Ele foi levado a ser torturado para acalmar a população. Mas Jesus, quando ele é condenado à cruz, ele começa a sofrer a última punição, que é terrível, que é a verberado. Então Jesus, ele sofreu muito na mão dos romanos. Pilatos, ele se revela aqui um homem cruel. Sabia que Jesus era inocente e mesmo assim mandou açoitar a Jesus. O seu problema era a falta de coragem para sustentar aquilo que ele acreditava. O seu problema aqui é que ele queria agradar ao povo. Ele estava com medo de uma rebelião, estava com medo de um motim. Pilatos não perguntou para si mesmo, isso é o certo, isso é o correto a ser feito. Pilatos, ele agiu contra a própria lei romana, porque a lei romana, ela tinha um apelo para que a justiça fosse feita. E não foi isso que aconteceu. Jesus, então, ele vai sofrer o primeiro açoite, que foi o flagelado, e por último, quando ele é condenado à cruz, o verberado. Tudo isso para que se cumpra a Escritura em Isaías 53, versículo 5, que nos diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos fomos sarados. Então Jesus, ele sofreu muito.
A história nos diz que o sofrimento que os condenados, eles tinham era de abrir as costas, de aparecer os ossos. Tamanho era a tortura. Pilatos, ele ordenou esse açoitamento para tentar livrar Jesus da morte. Mas a multidão, ela não estava contente apenas com Jesus ser punido daquela maneira. Eles queriam a morte de Jesus. Então o plano de Pilatos de tentar acalmar a multidão, apenas batendo em Jesus, ele não vai funcionar. Pilatos tentou a coisa certa pela forma errada. Ele vai tentar mais uma coisa. Qual é a última tentativa dele? Pilatos lembrou que existia um costume na época da Páscoa, que eles libertavam um prisioneiro. Então, Pilatos, ele pensa, eu vou pegar o pior prisioneiro que eu tenho. Vou pegar o pior prisioneiro que eu tenho e vou colocar o pior prisioneiro em Jesus. Certamente vão escolher Jesus para libertar e tudo vai estar resolvido. Assim Pilatos pensou. Mas o criminoso que foi escolhido, o maior criminoso foi Barrabás. Era alguém que havia se rebelado contra Roma, era um homem assassino, sanguinário, que havia feito muitas mortes ali naquela região. Esse homem e Jesus estão diante da multidão. E Pilatos então pergunta, não aqui no Evangelho de João, mas nos outros evangelhos nos mostra isso. Quem vocês querem que eu liberte? Jesus ou Barrabás? E a multidão declara então que quer Barrabás seja solto e que Jesus seja crucificado. Pilatos tentou fazer a coisa certa, soltar a Jesus, mas pela forma errada, a escolha da multidão. E tem muita gente que diz, que a voz do povo é a voz de Deus. Certamente não é isso. A multidão aqui, ensandecida, estava gritando para soltar um dos maiores criminosos da época e levou Jesus à condenação pela cruz. Pilatos, então, ele apresenta Jesus todo ferido, todo machucado, e mesmo assim aquela multidão, ela grita, crucifica-o, mata-o. Pilatos, ele fala com ironia, aqui está o rei de vocês, aqui está o rei dos judeus. E ele mostra Jesus todo ferido, todo machucado. Era como se Pilatos estivesse falando, esse homem aqui, ele não pode fazer mal nenhum, ele é inocente. E mesmo assim, a multidão escolhe a Barrabás. A escolha da multidão por Barrabás revela as escolhas em si do ser humano, do homem. O homem sem Deus, ele prefere a ilegalidade do que a lei. Ele prefere a guerra do que a paz. Ele prefere a violência em lugar do amor. A situação de Pilatos fica ainda mais grave. Ele era um homem prisioneiro da sua própria consciência. Sua consciência queria libertar Jesus, mas ele queria agradar aos outros, queria agradar a multidão. Pilatos, ele apresenta Jesus à multidão. A multidão então diz, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, ele faz mais uma pergunta com ironia. Vocês querem que eu crucifique o rei de vocês? E aí acontece a blasfêmia dos judeus. Nós não temos rei. O nosso único rei é César. É assim que eles confessam que são vassalos de Roma. É assim que os judeus que estão acusando Jesus confessam que eles não têm interesse no reino de Deus, não têm interesse pelas coisas de Deus. Eles estão apenas interessados no seu próprio bem-estar. Pilatos, ele tenta de toda forma se esquivar da sua decisão, afirmando a inocência de Jesus. Por 3 vezes ele fala, esse homem é inocente,
eu não vejo crime nenhum nele. E mesmo assim, a multidão permanece firme, crucifica a Jesus. Pilatos, então, ele decide de uma forma livrar sua consciência. Ele manda pegar uma bacia com água e lava suas mãos e diz: eu sou inocente do sangue deste homem. Nem toda a água do oceano, queridos, poderia lavar e limpar as mãos daquele homem. E aquele homem estava carregando, sim, o sangue de Jesus, o sangue de um homem inocente. A tradição diz, queridos, a história nos diz que Pilatos ficou tão afetado de ter condenado Jesus sendo inocente, que no decorrer da história, depois, ele sempre lavava as suas mãos conforme esse ato, conforme ele fazia algum julgamento. Então aquilo marcou a sua mente e o seu coração. Pilatos cede, entregando aqui Jesus para ser crucificado. Embora Pilatos considerasse Jesus inocente, ele vai se entregar aqui aos desejos da multidão. E aqui, para nós encerrarmos, eu quero destacar alguns pontos importantes. Acho que acabou a bateria aqui, né? Todo aquele que se declara rei é contra César. Essa foi a acusação. Jesus, ele está sendo acusado aqui de ter se declarado rei. E como rei, ele está indo contra a pessoa de César. A acusação foi essa. Ele se diz rei. O único rei que nós temos é César. Então ele entregou Jesus por conveniência. A conveniência falou mais alto do que a sua própria consciência. E quando os judeus dizem: quem se opõe a César, quem se diz rei, se opõe a César. Você tem que entender o contexto. Por quê? A Bíblia nos diz que Tibério César, o então imperador, ele era um homem muito cruel. Existia um senado romano, mas esse senado romano, ele é apenas uma marionete. Quem tinha o poder supremo sobre Roma era o imperador. E esse imperador, Tibério César, ele estava muito preocupado com inimigos, com pessoas que quisessem tirá-lo do poder, quisessem ficar no seu lugar no trono. Então, quando um judeu, ele fala isso, quem se considera rei, se opõe a César, ele ficou preocupado aqui, Pilatos, porque esses judeus aqui, esses líderes religiosos, eles iriam pegar e acusar Pilatos para Roma de que Pilatos estava permitindo que alguém que era inimigo do imperador estivesse vivo. Isso então vai prejudicar aqui a sua consciência mais uma vez. Porque Pilatos, ele vai pensar, eu tenho que condenar esse homem, porque senão, se o imperador achar que eu estou contra ele, ele vai me matar. Então ele estava com medo, estava com completo medo. Então os sumos sacerdotes, quando eles falaram isso com esse desejo de fazer uma espécie de ameaça a Pilatos. Se você não cuidar deste homem, nós vamos te denunciar para o imperador. E esse imperador, ele vai te tirar do poder e vai te matar. Esse era o medo de Pilatos. Então Pilatos resolve entregar Jesus. Pilatos entregou Jesus por covardia. Primeiro, entregou Jesus por causa do clamor da multidão. Entregou Jesus por causa do pedido da multidão. Entregou Jesus por causa da vontade da multidão. Pilatos entregou Jesus com medo de receber alguma punição do imperador. Esses foram os motivos. Mas a verdade é
por mais que Judas tenha entregado Jesus, por mais que Caifás tenha entregado Jesus, por mais que Pilatos tenha entregado Jesus, quem primeiramente entregou Jesus desde a fundação do mundo foi o próprio Deus, foi Deus Pai. Romanos 8,32 nos diz: aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Então, queridos, antes dos homens entregarem Jesus, o próprio Deus o entregou por amor a cada um de nós. Fica de pé, em nome de Jesus. Para nós encerrarmos